Obrigada por vocês fazerem parte de mais uma iniciativa do GAN. E antes da gente começar a apresentar nosso convidado, eu vou dar algumas instruções iniciais, como eu sempre faço. E principalmente, a principal delas é que se vocês puderem permanecer com o mudo ativado durante todo o evento. A gente tem previsão de duração até 1h30, já incluindo o tempo de perguntas. Tá? A gente vai fazer vai fazer o possível para responder todas no final do evento. Mas se vocês quiserem rever todo o conteúdo, vai estar disponível lá nas plataformas do GAN e no YouTube também. Queria aproveitar para agradecer os patrocinadores, o Google, a Rede Globo, UOL, AdLab, Verizon Media e Grupo Jovem Pan, por apoiarem todas as iniciativas da gente. E também os apoiadores, né, que é a agência Tripé Digital, APP, Meio Mensagem, Propaganda e Marketing e a Nation Films. Então, bom evento para vocês. Eu queria chamar a Cris agora para apresentar o nosso convidado de hoje à noite e começar a apresentação. Cris. Boa noite. Bom, hoje a gente tem mais um radar. Antes de falar um pouquinho do Radar GAN, eu queria contar uma parceria que a gente está celebrando aqui também com a SPM. Então, o Matheus Rodrigues hoje está representando a Neurônio. A gente vai ter a cobertura desse evento pela Neurônio na SPM. Então, super obrigada, Matheus, pela sua participação. Espero que você curta. Conte coisas legais lá para a turma da SPM. Obrigada. Hoje a gente está aqui com a Ale Costa. É uma honra e é super bacana receber o Ale aqui, porque o trabalho que tem sido feito pela Ambev é referência em tudo que a gente está discutindo dentro do mercado. O Ale também está sendo super querido aqui, compartilhando contexto, né, esse contexto atual com a gente, do que está acontecendo na empresa, de como ele está vivenciando tudo isso. Ele é atual diretor de marketing institucional e de marcas regionais da cervejaria Ambev. Ao longo dos seus 13 anos de experiência em branding, comunicação, estratégia de portfólio e inovação, ele liderou grandes marcas como a Brahma e Skol. Em todos os seus projetos, o Ale tem a missão pessoal de incentivar, potencializar o conceito do propósito compartilhado, não é à toa que ele está aqui hoje falando com a gente. Hoje, trabalhando no reposicionamento institucional da Ambev, que é o Além dos Rótulos, acho que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Desde o início da pandemia, foram várias iniciativas contra a crise da Covid-19, colocando as competências da Ambev em favor das necessidades das pessoas, como o financiamento da construção de um hospital, distribuição de álcool gel, água e máscaras em larga escala. Então, a noite parece que vai ficar longa, acho que a gente vai sair com gosto de quero mais. O tema hoje que a gente convidou o Ale foi para falar de mindset de inovação a serviço do propósito. Tem duas palavras aqui que chamam super atenção e que eu gostaria de explorar um pouco com você, Ale. Inovação e propósito. Então, a gente pode começar por propósito, se você preferir. E eu queria entender um pouco o que essa palavra representa para você no mundo atual. E obrigada, está com você agora a palavra. Bom, primeiro, deixa eu agradecer aqui o convite. É um prazer estar batendo um papo com vocês. É uma honra estar aqui batendo um papo com vocês. Estava super animado para o dia da gente começar aqui a bater esse papo, fazer a nossa live. Espero que a gente consiga, sim, trazer muita informação e deixar aquele gostinho de quero mais. Respondendo o teu ponto sobre propósito, eu sempre gosto de dar um pouquinho de contexto, que eu acho que vale a pena a gente entender a história de como as empresas sempre se comportaram e como os consumidores começaram a se relacionar com elas. Quando a gente olha lá atrás, na década de 90, a dinâmica das empresas e a dinâmica das pessoas e consumidores era diferente da dinâmica de hoje. Antigamente, era muito uma dinâmica market-centric, onde as empresas elas tinham um olhar muito autocentrado. O olhar era muito virado para o próprio negócio. O que se olhava para uma empresa, essa ela era sólida, robusta,
se ela crescia, se ela tinha resultado financeiro positivo. E a própria empresa analisava o sucesso dela através desses pontos. Era basicamente sobre P&L, EBITDA, lucro líquido. Isso era basicamente o que determinava o sucesso de uma empresa. E a gente vê que a sociedade foi se desenvolvendo. Os consumidores começaram a entender que grande parte dessa riqueza, dessa geração de valor, vinha, de fato, do hábito de compra deles. E eles começaram a demandar que a empresa entregasse um pouco mais para eles. A gente acaba evoluindo, vai para um modelo onde, de fato, as pessoas começam a querer saber mais sobre os produtos que elas estão consumindo, elas querem ter mais opções dentro do portfólio, elas querem conhecer mais sobre quais são os ingredientes, qual o processo, como esse produto é feito. É a dinâmica que a gente chama mais product-centric, que é colocar o produto no foco. E hoje a gente vive uma dinâmica muito mais contemporânea, que é o que a gente chama do people-centric, que é colocar as pessoas no foco. Porque, no final das contas, os consumidores entenderam que toda essa geração de valor que foi feita no poder de compra delas. E elas querem que as empresas devolvam um pouco para a sociedade. É fundamental a gente entender essa dinâmica, porque é essa dinâmica que mudou a forma como as empresas também se comportaram. Quando a gente fala sobre propósito, hoje, uma empresa ela não consegue construir valor, ela não consegue construir uma relação profunda com os seus consumidores, com os seus clientes, se ela não tiver, de fato, um propósito compartilhado. Que, sim, ela consiga atender as suas próprias necessidades como negócio, mas que ela consiga atender também as demandas da sociedade. Os consumidores, eles querem, de fato, saber sobre os produtos que consomem, mas eles querem mais do que isso. Eles querem saber como é que os produtos estão impactando o mundo à volta delas. Eles querem saber sobre a cadeia. Eles querem saber sobre a relação da empresa com o ecossistema. Eles querem saber se esse produto vem de forma sustentável, qual é o insumo que está sendo usado, como de fato isso vai ser descartado depois, como isso impacta o meu mundo. Então as pessoas estão muito mais atentas, buscando muito mais informação e buscando que de fato tenha algo compartilhado com as empresas, não apenas um consumo de produto unilateral. A dinâmica do mundo hoje é muito mais horizontal. Não existe mais as grandes instituições que de fato dominavam e determinavam a informação e os comportamentos. Hoje as pessoas querem fazer parte da construção. Então o propósito está literalmente intrínseco nisso. É sobre você ter um propósito compartilhado com as pessoas. É sobre você ter uma visão, mas não só uma visão e uma proposta de valor para o seu negócio, mas uma proposta de valor que também vai agregar para a sociedade como um todo. É sim sobre você garantir qualidade e inovação do produto, mas é você ir muito além. É sobre sustentabilidade, é sobre impacto social, é sobre a qualidade nas relações éticas, é sobre governança, vai muito além. Esse é o grande ponto do propósito. O propósito precisa ser compartilhado com as pessoas, porque no fundo são elas que de fato constroem essa relação com vocês, são elas que de fato determinam quais são as empresas que vão ter um sucesso no mundo. Elas remuneram hoje, elas mudam seus hábitos de compra baseado no que essas empresas entregam. Então o propósito quase que é essencial para uma empresa hoje poder sobreviver no mundo que a gente vive, com as pessoas cada vez mais antenadas, cada vez buscando mais informação, cada vez querendo ser mais participativas. É perfeito, né, Ale? Está muito mais próximo das pessoas, né? É um conceito até que algumas pessoas brincam, falam, não, tá banalizado, mas eu acho que como está mais próximo, a gente está entendendo também a importância, né, de discutir isso. Então, eu queria também discutir isso sobre o ponto de vista Ale, né? O que significa propósito para você, né? É um conceito aplicado apenas nos negócios ou é algo que você também estuda e aplica na sua vida pessoal? Como é que é? De um ponto de vista pessoal, eu posso dividir aqui uma história contigo. É uma história que, na verdade, eu nunca abri assim para tantas pessoas, na verdade, sempre fica num ciclo mais fechado, mas propósito para mim é essencial. Eu acho que todo mundo está buscando muito propósito nas vidas, né? Cada vez mais. E eu me lembro que em 2014, 6 anos atrás, eu estava numa fase meio sobrecarregado, e aí sobrecarregado profissionalmente e pessoalmente. E eu entendi que naquele momento eu precisava parar um pouco as máquinas, eu precisava, de fato, ter um olhar de fora da inércia, fora do dia a dia, que coloca a gente naquela rotina que faz a gente não refletir tanto,
e eu decidi que eu ia fazer a peregrinação de Santiago de Compostela. Para quem não conhece, é uma peregrinação histórica, remonta às épocas, de fato, dos apóstolos, e é uma peregrinação religiosa, mas eu fiz muito mais pelo lado espiritual até do que religioso, que eu queria um tempo para mim, parar, refletir, entender sobre meu impacto no mundo, o que é que eu vinha construindo e tudo mais. Essa peregrinação são 90 dias que você faz caminhando, são aproximadamente 900 quilômetros que você faz caminhando, só você, tudo que você carrega é o que você tem, suas roupas, seus utensílios, e é um momento para você ir refletir, um momento sobre a vida. E eu fui para refletir sobre vários pontos. E foi engraçado que naquela minha viagem, naquela minha jornada, que eu tinha vários assuntos que eu queria resolver, eu, na verdade, acabei não conseguindo controlar tanto os meus pensamentos, e o que me veio mais forte foi, de fato, que eu precisava devolver um pouco para a sociedade, de um ponto de vista pessoal, pensando que, graças a Deus, eu tive uma vida confortável, eu vim de um universo privilegiado, eu tive acesso a uma boa educação, tive acesso a boas oportunidades, então eu entendi que eu precisava, de fato, devolver algo para a sociedade. Nem todo mundo teve a história que eu tive. E aquilo foi muito importante, porque desde que eu voltei daquela viagem, eu entendi que eu precisava impactar positivamente o mundo. Eu entendi que eu precisava ter um propósito dentro do mundo, eu precisava entregar mais para a sociedade. E aí isso foi super legal, principalmente hoje, quando eu reflito, porque eu não só consegui entender que eu tinha um impacto positivo no mundo, que eu tinha um propósito, mas hoje eu consigo unir o meu propósito ao propósito corporativo da Ambev, porque eu encontrei, de fato, uma empresa que tem o mesmo propósito de impactar positivamente o mundo, que tem o mesmo propósito de construir mais além de si, que quer entregar mais para o mundo, quer entregar mais para as pessoas. Então, tem um papel essencial na minha vida, no que eu construo para mim, mas tem um papel essencial também para a empresa e para o que a gente quer construir. Então, é muito bom de ver que você consegue encontrar uma empresa que valoriza as mesmas coisas que você. Isso dá uma sensação de plenitude muito bacana. É muito legal de ver se conseguir aplicar isso na vida profissional também. Muito legal. Ale, agora juntando um pouquinho o que você já falou de propósito em relação às empresas, em relação ao teu ponto de vista, da tua vida, etc., entrando um pouquinho no tema de inovação, hoje hoje acho que todo mundo está vivendo um momento em que, de fato, o propósito das empresas, inclusive um papel social que a gente jamais viu, né? A Ambev é um exemplo disso, pelo que vocês estão fazendo em termos de produção, de atendimento, de doação, enfim, é um trabalho social enorme, né? Então, como é que a inovação pode trabalhar a favor do propósito? Como é que você junta essas coisas? Como é que a gente liga esse conceito de inovação em função de um propósito da empresa? Perfeito, PC. Primeiro, obrigado pelo reconhecimento. A gente, de fato, está grato de poder contribuir, de fato, de poder devolver para a sociedade num momento tão atípico, num momento tão necessitado. Eu acho que, de fato, você inovar a serviço do propósito significa você repensar todo o modelo de negócio para conseguir cada vez mais entregar valor e entregar a essência do teu propósito. Eu acho que esse é o grande ponto. É legal de ver, eu vou trazer até aqui, talvez, posso trazer 2 exemplos que eu acho que são interessantes, que são até pré tudo isso que a gente está vivendo. A gente tem um propósito na Ambev que é unir as pessoas por um mundo melhor. A gente acredita muito no poder do coletivo, a gente acredita muito no papel da união das pessoas e que juntos somos mais fortes. E que assim a gente pode construir um mundo cada vez melhor, cada vez mais igualitário, cada vez com mais potencial. E eu acho que a gente tem alguns projetos aqui que são bem icônicos. Eu não sei quantos vocês conhecem, mas tem um projeto que eu me orgulho bastante, que é até das marcas regionais, que é a Cerveja Magnífica. A Cerveja Magnífica é uma cerveja que ela foi criada e desenvolvida no Maranhão, especificamente, no estado do Maranhão. E
é muito legal de entender. A gente pensou qual é o tipo de impacto positivo que a gente pode desenvolver naquela região. A gente foi buscar quais eram ingredientes, por exemplo, que a gente poderia adicionar à nossa receita do produto, que geraria algum tipo de impacto positivo ali. E a gente desenvolveu uma receita que tinha a mandioca como parte integrante da cerveja. Por que a mandioca? Porque, de fato, já existia uma cultura muito forte ali na região da mandioca, tinha muita produção, mas não conseguiam escoar tanto toda aquela produção. Então, a gente entendeu que a gente teria uma oportunidade de desenvolver socioeconomicamente a região se a gente adicionasse a mandioca ao nosso produto, que é um ingrediente local e que a gente comprou única e exclusivamente de agricultores locais e familiares, como uma forma de garantir que a gente teria mais pessoas inclusas dentro do nosso ecossistema, como forma de distribuir cada vez mais, gerar mais valor e riqueza para todo o nosso ecossistema. E aí eu acho que ele é um modelo muito bom para representar o que é inovação, porque eu acho que ele foi um dos primeiros produtos que ele já partiu direto do propósito de entregar mais valor, de entregar, de fato, um mundo melhor, e ele consegue tangibilizar isso. Quanto mais, de fato, a gente comercializa a Magnífica, mais receita gera para a própria empresa, para nós, mais receita gera e mais valor gera para a comunidade local, porque não só a gente tem o próprio ingrediente dos agricultores locais, mas ela também é produzida na cervejaria do Maranhão, então você consegue gerar o desenvolvimento da cadeia, mais arrecadação você gera para o governo, e quanto mais pessoas consomem, mais a gente está elevando a cultura do Maranhão, mais a gente está homenageando a cultura, porque esse é o papel da marca quando ela ganha vida. A Magnífica, o papel dela na vida do maranhense é, de fato, elevar o orgulho local. Então, acho que a inovação, ela sempre tem que estar a serviço de algo maior. A inovação pela inovação, ela não vai entregar valor, ela não vai gerar valor. Se só ser percebido como inovador, ela não vai, de fato, mudar o teu negócio. Ela precisa mudar o teu negócio a serviço do que você quer construir, a serviço de um sonho maior. Então, acho que esse é um excelente exemplo que a gente tem dentro de casa. Eu acho que outro exemplo que a gente poderia trazer aqui é a AMA. Eu não sei se você conhece, PC, mas a AMA, super legal. A AMA é uma água mineral que 100% do lucro dela é revertido para ações que consigam levar água potável para as pessoas que não têm acesso à água potável no Brasil. Estamos falando que são 30 milhões de brasileiros hoje que não têm acesso à água potável. E, cara, por que água? A água é essencial para o nosso produto, né? A água é a essência da cerveja. Então, é importante que a gente, de fato, tenha cuidado com esse recurso natural, com esse recurso hídrico. Então, eu acho que esse é mais uma forma da gente inovar. E são modelos diferentes. A AMA, por exemplo, é um negócio social. Ela não traz resultado financeiro para a própria empresa. Ela, de fato, devolve tudo isso para a própria sociedade. Então, acho que a inovação tem muito disso também, que é testar modelos diferentes. A Magnífica tem um modelo, AMA tem outro modelo, e a gente tem vários outros projetos que mostram como a gente pode ter impacto positivo quando a gente repensa a nossa cadeia, o nosso ecossistema. Eu posso dar o último exemplo, mas eu acho que é legal. A gente tem um projeto com as nossas cevadas. O que a gente faz? A gente escolhe as nossas sementes, a gente entrega para os agricultores e a gente, de fato, treina e desenvolve esses agricultores durante todo o período de plantio da cevada. Então, a gente está junto com eles desenvolvendo aquela região. Então, até onde não tinha, de fato, o plantio e a cultura da cevada, a gente desenvolve e a gente volta a comprar deles mesmos a nossa cevada. Então, com isso, tem um ganho nosso, naturalmente, controle da qualidade, garantir que está de acordo com o que a gente tem de expectativa. A gente consegue gerar economia, a gente consegue gerar valor para aquela comunidade e a gente consegue crescer junto. Então, de novo, está a serviço de unir as pessoas para um mundo melhor. Desenvolver novos modelos, testar e criar. São várias, né? São várias as frentes e a forma de retorno, né, Ale? Como é que vocês medem isso, né? Porque com certeza passa por como é que a sociedade recebe isso, como é que vocês enxergam valor nisso e como é que a sociedade também enxerga valor, né?
porque é uma troca mesmo, é um ecossistema que se inicia, né? Perfeito. Teu ponto é super interessante, porque não existe quase que, vamos dizer, um retorno sobre investimentos objetivo, um ROI objetivo. Quando você está testando modelos, é muito sobre você testar, aprender e desenvolver. Não tem necessariamente uma resposta pronta. Quando a gente olha, por exemplo, o projeto da Magnífica, tem naturalmente todos os resultados de negócio nosso que a gente analisa, seja ele volume, market share, rentabilidade, a gente de fato mede quantas famílias a gente impacta dentro desse processo, a gente pensa quantos agricultores familiares e quantas pessoas estão sendo impactadas positivamente dentro da cadeia, e a gente entende o quanto de fato a gente gera de arrecadação dentro daquela região. Então, quando você vai para a AMA, já é outro KPI de sucesso, já é outra forma de você medir. AMA, por exemplo, não tem resultado financeiro para a gente. O papel é levar água para as pessoas. E se é, de fato, um papel mais altruísta, o KPI de sucesso aqui é quantas pessoas passaram a ter acesso desde que a gente começou a comercializar AMA. Quanto a gente já gerou de volume, quantos litros a gente já devolveu para a sociedade, quantas pessoas foram beneficiadas. Então, a gente começa a analisar isso. E a gente tem que ainda tentar entender quais são os parâmetros que a gente vai criar, porque não existe um modelo parecido. Então, hoje você fala, tudo bem, a gente já conseguiu gerar aí impacto em mais de 40 mil famílias, levando água, a gente já tem aí mais de 5 milhões de reais investidos, mas quando você não tem parâmetro, é difícil até você dizer, isso é o sucesso, isso não é o sucesso. Mas eu acho que inovação é sobre isso. Inovação é sobre, de fato, você desenvolver um modelo de negócio e você ter, de fato, paciência, parcimônia, para deixar esse negócio crescer e entender quais vão ser os resultados futuros. Então, é muito sobre ir construindo aos poucos. A arrecadação, a gente senta com o governo, pega o feedback, o que é que está funcionando para vocês, como a gente pode contribuir dentro mais da região. Então, para cada um dos projetos, a gente vai ter KPIs diferentes, porque não existe um ROI único que consiga fechar essa conta. É difícil isso. Faz parte do processo de inovação, né? Total. E outra coisa que é importante, né, quando a gente passa por processo de inovação, é qual é o tipo de dedicação que a companhia tem que ter, porque até coisas do passado, você, então abre uma área de né? Então, quais são os estudos? Que parte disso tudo é técnico, é estudo, é aprofundamento, né? São dinâmicas. Acho que é tão legal se você puder compartilhar isso com a gente. Claro. Eu vou dividir 2 pontos aqui que eu acho interessante. Um é sobre a área de inovação e outro que é sobre ter a cultura de inovação imbuída dentro da tua empresa. Quando você olha como área de inovação, naturalmente o processo é um pouco mais cartesiano. Então, pensa que a gente tem uma área de inovação para tech, a gente tem uma área de inovação para produto, a gente tem uma área de inovação dentro de atendimento ao consumidor, novas formas de negócio, canais de vendas e etc. O processo ali é mais cartesiano. Então, quais são as necessidades do consumidor? Você tem que partir sempre dele, você tem que partir das pessoas. Qual é a necessidade do teu ecossistema? Como você, de fato, pode desenvolver uma solução que vai endereçar todos esses pontos? E aí você começa a ir para o desenvolvimento do menor projeto viável possível para começar a testar. Então, esse é o comportamento mais cartesiano que eu acho que todo mundo tem um pouco mais da referência. É sim sobre ter um time de insights por trás que vai trazer todos os insights, é sim ter um modelo de teste com o consumidor direto e com o teu ecossistema, é sim sobre testar modelos em diferentes regiões e pilotos, porque isso é super interessante também. A gente, como Ambev, sendo uma empresa super grande, a gente tinha muito isso. Se a gente está desenvolvendo algo, vamos fazer grande, porque a gente precisa ser impactante. Mas, na verdade, a gente não sabe nem se essa é a melhor solução ainda. Então, coloca no mercado, testa, escuta, recebe o feedback, resolve os problemas, começa a construir, vai, de fato, adicionando valor para aquilo. Então, eu acho que esse é o processo mais cartesiano. Mas o que eu acho que é muito interessante, principalmente no universo que a gente vive hoje, inovação não é responsabilidade mais de uma parte da empresa, né? Não é mais sobre uma área de inovação dentro do teu negócio. Inovação está a todo momento sendo provocado por todas as tuas pontes. Seja o teu colaborador, seja o teu fornecedor, seja a tua agência,
todas essas pessoas que fazem parte do ecossistema têm que ter isso imbuído. E por que eu digo isso? Eu te dou um exemplo. A própria iniciativa mais recente que a gente tem, que foi um resultado super gratificante para a gente ter conseguido alcançar isso, que foi, por exemplo, a produção e doação do álcool em gel, ela não partiu da área de inovação, ela não partiu da área de relações corporativas, ela não partiu da área de marketing institucional, ela partiu do time de supply, que encontrou essa solução e que, de fato, levou para todos os fóruns possíveis, dizendo: a gente acredita que isso pode fazer uma diferença no Brasil hoje, a gente quer seguir com essa iniciativa. Eu acho que isso é interessante de entender. A cultura da inovação, ela não está sobre o profissional responsável por inovação, ela está responsável por você fazer parte da cultura de todos os colaboradores. E eu posso dar outros vários exemplos. Você, Cris, a gente trabalha bastante junto. Quantas vezes vocês, como agência, não provocaram a gente a sair do lugar comum, a testar novos modelos e entregar novos valores para a sociedade? Vocês fizeram parte disso junto com a gente recentemente. No Carnaval, por exemplo, a gente sabe, todo ano existe um problema que é gerado para a sociedade, tem toda a parte positiva do Carnaval, mas tinha um problema que era o lixo que era gerado. E, de fato, a gente precisava entregar uma solução para esse lixo que a gente gerava. Era o que a sociedade estava pedindo, era o que as pessoas estavam pedindo. Então, escuta qual é o problema e vai buscar a solução. Você não vai ter debate pronto. Isso é super importante entender também. Inovação é sobre sofrer um pouco para conseguir encontrar a melhor solução. E talvez não seja o teu primeiro projeto, o segundo ou o terceiro. Talvez seja no quarto. E aí, no Carnaval, vocês ajudaram a gente a construir a solução de pegar aquele lixo que era gerado e estava nas ruas e detraía da sociedade e encontrar uma solução, que era transformar esse lixo em lixeiras. Então, é transformar um problema numa solução. A gente transformou em lixeiras e a gente está devolvendo de volta para as prefeituras. Então, esse para mim é o principal ponto. Se a gente acreditar que inovação depende de uma área específica, a gente está perdido. Até porque quando a gente olha lá para fora, todas as empresas, segmentos que estão sendo disruptados, eles não estão sendo disruptados pela área de inovação de outra empresa. Ela está sendo disruptada pela vontade do consumidor, que está indo além, querendo encontrar suas soluções, e se ele não encontra, ele mesmo está criando as suas soluções. Então, a disrupção Exatamente, é por se apaixonar mesmo pelo problema, né? Seja lá quem for, é exatamente isso. PC, quer entrar aqui com a gente? Estou achando incrível, eu queria até complementar, eu acho que assim, você está falando que inovação é um mindset, né? Porque ele permeia todas as áreas da empresa, né? Aí, entrando um pouquinho no contexto atual, nesse momento em que a gente está em crise, como é que vocês estão trabalhando assim as questões de comercialização, como é que vocês estão trabalhando os canais de venda, porque eu sei que a Ambev em especial é um business que foi muito atingido, né, por conta do fechamento dos bares, restaurantes. Como é que vocês estão trabalhando, ou seja, esse mindset da inovação está levando vocês a também encontrar soluções de negócios, né? Perfeito. Eu vou voltar no ponto do propósito, porque no fundo, para mim, isso é o que direciona Obrigado, o negócio. Porque, sim, a gente foi muito impactado. Para trazer uma referência, vamos pensar aqui no mercado hoje de cervejas, numa média Brasil, não falando especificamente de Ambev, mas como segmento, 50% do volume está nos bares e restaurantes. Se os bares e restaurantes fecham, naturalmente a gente é muito impactado. E naquele momento, seria natural a gente, primeiro, parar, refletir um pouco sobre tudo o que estava acontecendo, refletir quais seriam as medidas ideais, deveria quase que ter parado e tido um planejamento futuro de como atuar frente a essa pandemia. Mas, na verdade, a gente não teve nenhum tempo para isso. Né? Ninguém aqui teve. Então, voltando no propósito, que é unir as pessoas para um mundo melhor, a primeira coisa que a gente fez foi, ainda que a gente fosse impactado como negócio, entendendo que a gente é um negócio hoje sólido e que a gente tem um papel na sociedade, a gente é uma empresa brasileira, esse ano, inclusive, a gente completa 20 anos aqui no Brasil, como empresa brasileira, fundada aqui no Brasil, e a gente é uma empresa brasileira que está, de fato, presente de norte a sul. Então, nesse momento, unir as pessoas para um mundo melhor é entregar a solução para elas. E a gente foi buscar, então, novas soluções. E as primeiras soluções que a gente encontrou, de fato,
foram o álcool em gel, que não era sobre resolver o próprio negócio, era de fato resolver uma necessidade da sociedade. A gente conseguiu, em 9 dias, o desafio de não produzimos álcool em gel, não sabemos como é isso, apenas temos o álcool, como a gente transforma ele em álcool em gel e consegue distribuir. Em 9 dias a gente encontrou essa solução, então é super gratificante. Incrível, né? Incrível. Foi muito gratificante, PC, de verdade. Entender que a gente podia contribuir nesse momento foi super forte. E vieram as iniciativas seguintes, né? De novo, o que é que a gente tem dentro de casa que a gente consegue reinventar? O álcool, a gente transformou em álcool em gel. As nossas garrafas PET, a gente usou o PET para fazer o shield. Exatamente. Fazer as máscaras face shield e entregar como material médico para os hospitais públicos. Então, a gente começou a encontrar soluções para, de fato, ajudar toda a sociedade. E daí a gente pensou, tá, mas a gente também tem um ecossistema inteiro e a gente tem o nosso negócio, que é o teu ponto. Como é que a gente faz para passar por isso de uma forma que a gente consiga sair mais forte, que a gente consiga fazer com que o nosso ecossistema saia mais forte também, ou menos afetado naturalmente, né? E eu acho que a gente tem algumas iniciativas particulares que ajudaram nisso. Uma das primeiras que a gente lançou foi a plataforma Apoie um Restaurante com Stella Artois. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre essa plataforma. Vi, muito legal. Ela foi super bacana, porque o grande propósito ali era como, de fato, a gente ajudava o pequeno varejo, o pequeno bar e o pequeno restaurante. Para trazer um dado, pensa que, na média, um estudo foi feito e trouxe para a gente essa informação, de que, na média, o segmento de bares e restaurantes pequenos, eles conseguem sobreviver sem gerar caixa apenas 18 dias. Imagina o impacto muito que curto. Isso tem. É uma loucura. Então, como é que a gente gerava receita para aqueles bares e restaurantes que foram parceiros nossos a vida inteira, nesse momento que eles estavam precisando? E foi a ideia de gerar um voucher para você fazer, de fato, uma aquisição futura, mas que o valor é gerado para o restaurante e para o bar hoje, como forma de poder passar por essa fase. Então, acho que essa foi uma das primeiras iniciativas, foi super legal para, de novo, ver como é que a gente consegue colocar o valor para todo o nosso ecossistema e o consumidor. Boêmia fez a mesma iniciativa, só que virada para os bares. Stella foi mais focada em restaurante, Boêmia mais focada em bares. É uma capilaridade gigantesca, estamos falando aí de mais de 20 mil pontos de venda que a gente conseguiu ajudar pelo Brasil inteiro. E eu acho que pensando outras soluções, naturalmente, a gente precisava entender novos canais para se relacionar com o nosso consumidor. E o e-commerce, sem dúvida nenhuma, foi fundamental nesse processo. Entendi. Então, a gente usou o Zé Delivery e o Empório da Cerveja, que são duas plataformas nossas de e-commerce, como uma forma de entregar mais comodidade para os nossos consumidores. E, inclusive, nesse momento, a gente ampliou os produtos que eram comercializados dentro dessas plataformas para ajudar o ecossistema inteiro cervejeiro. A gente trouxe novos rótulos, novas marcas, que não fazem parte, inclusive, do nosso portfólio como Ambev, como forma de fato, incentivar esse momento que é sobre, de fato, ajudar o ecossistema inteiro, não é só sobre você. Legal. Esse é o ponto de propósito compartilhado, né? Muito bom. Muito legal. E essas plataformas, curiosidade, essas plataformas elas já estavam prontas ou vocês tiveram que acelerar isso? Como é que foi? Porque óbvio que houve uma aceleração necessária, né, de implementação, como você falou. Em 9 dias vocês conseguiram viabilizar a produção de álcool gel. No caso do e-commerce, ele já estava estruturado, ele já estava... Como é que foi esse momento aí? Perfeito. A gente já tinha o Zé Delivery e o Empório da Cerveja como plataformas de e-commerce, mas elas naturalmente ainda não eram tão representativas em termos de volume do negócio. E aí, naturalmente, elas seriam plataformas tradicionais a serem desenvolvidas, principalmente usando todos os jargões que a gente tem na transformação digital. Seria super importante a gente entregar uma solução direta para o consumidor. E tem aquela brincadeira que falam, né? O que você não fez nos últimos anos, o Covid fez por você, acelerando todas as iniciativas.
Então, de fato, a gente acelerou muito essa transformação digital e o e-commerce dentro desse contexto. Passou a ser prioritário, a gente começou a divulgar todas essas plataformas nos nossos maiores canais que a gente tinha, a gente levou a comunicação para a TV aberta, a gente levou para as lives que naquele momento estavam tendo ou melhor, naquele momento não, ainda tem uma grande audiência, uma grande relevância na vida do consumidor. Eu acho que sempre pensando o seguinte, como a gente de fato entrega valor para o nosso consumidor, desde o começo da pandemia. A gente pensou no primeiro momento o que é necessário, a gente fez vários benchmarks com outras zonas do mundo inteiro, que essa é uma vantagem de a gente ter ramificações globais, a gente tem a China, a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a Europa, e a gente viu que no primeiro momento a sociedade precisava de um apoio às necessidades básicas, e naquele momento era muito sobre higiene, era muito sobre saúde, então era o álcool em gel, eram as máscaras. E o que a gente foi aprendendo com os outros mercados era que depois de tanto tempo em casa, o que as pessoas começavam a demandar era entretenimento e comodidade. Certo. Entretenimento dentro de casa e comodidade. E essas plataformas, elas vieram como uma solução de negócio, mas também como uma solução para as pessoas. Como uma solução de entregar comodidade, cerveja direto em casa, seja selada já pelo Zé Delivery, ou seja, pelo Empório da Cerveja mais programado. Bacana. Tem uma coisa que é interessantíssima, que é essa amplitude, né? Esse poder aí e essa capilaridade, né? Porque a gente está falando aí de comportamento, devolver para a sociedade, a gente está falando de hospital, a gente está falando do álcool em gel, tudo isso no momento onde a gente está discutindo escassez financeira, né? Tá todo mundo aí cortando verbas, rediscutindo, renegociando suas parcerias e tal. Acho que vale você passar também por onde encontrar essa motivação, né? Como é que a gente mapeia tudo isso? A gente teve um papo super legal com o Paradela aqui da 99 e a gente falou um pouco de mapear todas essas possibilidades, né? Como é que foi mapear, Lê, tudo isso? Porque não é pouco, né? Não dá para falar assim, fizemos umas coisinhas, né? Perfeito. É super verdade, Cris. Porque quando a gente vem falando sobre todas essas iniciativas, a gente está focando muito na abundância de soluções que a gente tentou encontrar, né? Mas, naturalmente, o primeiro passo que a gente fez foi entende todos os compromissos que a gente tem financeiros, entende como, de fato, a gente consegue passar por essa situação de forma saudável financeiramente. Então, sim, naquele momento, a gente começou a repriorizar vários projetos. Aquilo que não era prioridade para este momento ficou para outro momento. A gente ainda não sabe quais serão os novos prazos de todos os projetos. Tem projetos que ficaram parados e que a gente não sabe nem se retornam agora no segundo semestre ou só retornam em 2021. E aí, o que é que de fato a gente fez? A gente fez um comitê, um grupo de trabalho, onde de fato a gente aprovava junto quais eram as iniciativas que seriam prioritárias. E aí, parece que é para fazer a história ficar bonita, mas volta de novo no ponto do propósito. Se aquela iniciativa tinha um propósito e um impacto real e positivo na vida das pessoas e do nosso ecossistema, ela seria priorizada e a gente entregaria, de fato, valor para ela. A gente conseguiria destravar um caixa para colocar de pé essa iniciativa. Se aquela iniciativa não tinha literalmente o impacto com que a sociedade estava demandando, a gente não desenvolvia. E aí, por exemplo, uma coisa que a gente fez super legal, dentro desse processo, desse comitê, a gente fez um comitê global, onde semanalmente a gente dividia com todas as zonas do mundo inteiro o que a gente chamava de Ideas for Good, as ideias para o bem. Que era, cara, quais são as soluções que a gente está encontrando para a sociedade aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Colômbia, China, etc. E essas iniciativas ganhavam aportes de valores para serem executadas localmente. Foi daí que a gente conseguiu, de fato, colocar de pé álcool em gel, hospitais, lives e tudo mais. E a grande premissa era o que, de fato, é relevante para a sociedade neste momento. Por isso que eu falo tanto que o propósito precisa estar na tua cultura, porque senão, talvez, nesse momento, a primeira reação seria, vamos olhar apenas para o negócio,
vamos olhar apenas para o nosso resultado financeiro. Não vamos nos enganar, olhamos. E a gente sabe que a gente precisa tomar cuidado porque a gente precisa sair dessa situação extremamente seguros financeiramente. Porque em algum momento todos nós vamos voltar. E a gente precisa estar seguro. Então, tinha essa preocupação, mas tinha também a gente entender que a gente, por ser uma empresa sólida, relevante, brasileira, presente no Norte e Sul, a gente precisava, de fato, entregar para o nosso ecossistema e para os nossos consumidores. Ale, quando a gente fala de inovação, a gente fala também das coisas que deram errado, né? O que deu errado? Conta um pouco pra gente também, que eu acho que tem muita crítica, né? Tem os haters, tem não sei o quê. Então, algumas coisas saem do nosso controle. Você quer passar por isso? É verdade. Cris, eu acho que tem muitos haters, sim, mas a famosa haters gonna hate. Né? Sempre vai ter gente que de fato não concorda e não compartilha da tua visão de mundo, e isso é natural. Eu acho que você precisa ser muito verdadeiro aos seus valores, verdadeiro à sua essência, e as pessoas que compartilham dessa essência, naturalmente, elas estarão próximas a você, elas vão te recompensar e elas entrarão nessa jornada contigo. Então, haters gonna hate. Mas sobre o ponto de inovação, testar e errar, nossa, eu poderia te dar vários exemplos pelos quais eu passei na minha história como produto, como inovação de tecnologia, como inovação de route to market, de tudo. Mas, por exemplo, a gente, num primeiro momento não, nesse momento da pandemia a gente pensou, uma das coisas que a gente pode contribuir a gente tem uma das maiores frotas logísticas do Brasil, por que não a gente colocar a nossa frota à disposição da sociedade civil, à disposição do governo, do Estado, para conseguir distribuir mantimentos, para conseguir distribuir material médico, para conseguir ajudar nesse sentido. Era uma ideia super legal, todo mundo ficou super encantado. A gente disse, cara, fantástico, vamos fazer? Vamos. Todo mundo dentro da companhia comprou a ideia. E aí o ponto, quando a gente foi abordar todos, foi, gente, eu acho super legal, muito obrigado, mas no fundo, a gente não está precisando da logística, a gente está precisando dos insumos e dos materiais. Gente, faz um retroplanejamento aqui, volta para dentro de casa, não é isso. Por isso que eu falo tanto sobre escutar a sociedade. Não era sobre entregar a frota logística, era sobre entregar o álcool em gel, não era sobre entregar a frota logística, era sobre construir um hospital porque não tinham leitos. Então, eu acho que tem vários cases que não são muito... no primeiro momento, parecem lindas soluções dentro de casa. E por isso, você usou uma frase que é ótima, se apaixonar pelo problema. A gente não pode se apaixonar pela solução. A gente precisa se apaixonar pelo problema. Porque talvez a sua solução que você acha fantástica não é a solução da sociedade, não é a solução do teu consumidor, no final das contas. Eu posso te dar outros exemplos. A gente começou a ter uma quantidade muito grande de pedidos, inclusive dentro do e-commerce, inclusive dentro do próprio projeto do Stella Apoia um Restaurante. Ele foi muito maior do que o que a gente imaginava. A gente não sabia que ia ter tanta adesão. Então, no primeiro momento, o site cai, trava. Então, coloca mais energia, para um time, volta, coloca o site de volta no ar, precisa fazer. Cara, a gente tinha desdobrado um valor específico para aquela ação. Na verdade, as pessoas estão engajando. Então, se as pessoas estão engajando, o ecossistema está precisando, gente, vamos ter que abrir de fato o bolso, vamos ter que colocar mais valor. Então, estourou o budget que a gente tinha, o orçamento que a gente tinha, mas naturalmente foi para um bem maior. Mas essas são as coisas que vão acontecendo ao longo do processo que você tem que se adaptando. Né? Não tem uma solução prática, pronta, fácil, execuível. Se tivesse... de fato, alguém já tinha feito antes da gente. Então, eu acho que... E se eu fosse voltar até muito antes, eu poderia até falar de alguns produtos que a gente lançou que pareciam dentro do escritório, mas que quando chegaram na vida real, na mão do consumidor, não foram tão bem avaliados também. Mas é isso aí, acho que você está falando também que é passível de errar, mas vamos corrigir rápido, né? Não vamos também ficar sofrendo com o erro, vamos corrigir e, como você falou aí no caso da logística, e vocês foram entregar o que de fato precisava. Eu vou fazer uma pergunta agora aqui do chat, que tem a ver com um tema que a gente também queria abordar, que tem a ver com agências.
Então eu vou ler a pergunta aqui, a pergunta do Estênio Moura. Ele fala assim: uma das maiores críticas do mercado de comunicação como um todo é que não temos um propósito bem claro e definido, um sonho grande mesmo. Estou falando das agências especificamente. Então, como você, que está de fora das agências, enxerga esse próximo passo do nosso mercado para podermos aumentar o valor da entrega para as empresas que já pensam grande e têm propósitos muito claros? Olha, eu vou te dizer que eu entendo a provocação e eu sei que, de fato, às vezes se questiona muito o modelo ou o mindset dentro das agências, mas eu te digo que, bom, a Cris, por favor, me complementa aqui, uma das minhas grandes parceiras, mas eu acredito que a agência, quando, de fato, ela se comporta como time, mais do que ter uma relação cliente-agência, briefing, entrega, quando de fato vocês se constroem como um time e vocês têm um objetivo em comum, eu acho que deixa de ser sobre você ter que pensar qual é o teu projeto aqui, teu desenvolvimento aqui, e passa a ser uma única história a ser construída. O sonho grande está ali. O sonho grande está construído por um propósito único. Quantas vezes a gente, na nossa relação no desenvolvimento das nossas campanhas... E outra coisa que é muito legal, quando você está, de fato, você como agência, está 100% comprado com aquela ideia e aquele sonho grande, você não se restringe às suas entregas. Então, você recebeu um briefing de comunicação. Você não vai só entregar a comunicação. Quantas vezes eu não já recebi um pushback da própria Cris dizendo, não, eu acho esse caminho fantástico, é super interessante como comunicação, mas, por exemplo, isso aqui a gente ainda tem que resolver dentro de casa, antes de a gente poder comunicar. Isso daqui a gente precisa, de fato, entender se é capilar o suficiente para ter voz. Então, eu confesso que eu tenho muita sorte na relação com as minhas agências com as quais eu trabalho hoje, porque, no fundo, eu encontrei pessoas que, tinham a mesma cultura que a gente, esse ponto é fundamental, a cultura tem que ser a mesma. Enquanto as pessoas entenderem que é uma relação briefing, projeto, entrega, vai continuar sendo discutido o modelo, vai continuar sendo discutida a relevância. Quando as pessoas entenderem que é sobre uma entrega com o time e uma cultura em comum, a gente pode ir muito longe. Não existe limite. O próprio projeto das máscaras, que a gente transformava o PET das garrafas em máscaras, Face Shield, foi um projeto de uma agência parceira nossa, uma agência de comunicação. E que o projeto não foi pensado por comunicação. Ele foi pensado por um problema da sociedade, uma forma de contribuir e entregar uma nova solução. Eu acho que esse é o papel das agências. Eu acho que, de fato, vocês estando sempre juntos, próximos do cliente, do consumidor, e tendo uma visão que não é, talvez, mais fechada dentro do ambiente corporativo, vocês têm o papel de agregar e de provocar a gente. É fundamental que vocês cumpram esse papel. Outro dia desse, eu tive uma reunião com uma agência parceira sobre desenvolvimento, era sobre o desenvolvimento de uma identidade visual, e aí eu fiz, cara, super legal, cara, tô apaixonado, acho incrível, eu só faria esse ajuste aqui, eu faria esse ajuste aqui, esse ajuste aqui. E aí o presidente estava na reunião comigo e ele falou, fez ali, super entendo teus pontos, acho que fazem total sentido para a estratégia, mas deixa eu te fazer uma provocação. Vamos tentar quebrar um pouco com os paradigmas e os códigos tradicionais que a gente quer usar nesse caso específico, porque eu entendo o ponto, mas como de fato é sobre testar, aprender e desenvolver, vamos ampliar o leque? Eu na hora parei e disse, obrigado, porque esse é o seu papel. Às vezes a gente está tão dentro do nosso negócio, tão dentro do nosso universo, com a visão tão fechada como negócio, que a gente não enxerga as soluções que estão aparecendo lá fora. E isso pode matar a criatividade. Então, acho que se vocês pensarem como time e com autonomia suficiente para fazer as provocações necessárias, para mim, o modelo e o sonho grande está mega claro e mega definido. Bacana. Não sei se eu te respondi, senão me fala que eu vou... Respondeu, Estênio? Super respondeu. Super respondido, valeu. E é interessante a gente entender, então, e que eu acho que eu quero te ouvir. Você acha que mudou a relação, o contexto que a gente está vivendo, muda inclusive a relação que você tem com o mercado publicitário, com as agências parceiras, com as agências de uma forma geral?
aproxima essa distância, né? É muito engraçado que a gente está longe, mas eu estou sentindo que a gente está mais próximo como agência e cliente, né? Você sente isso? Você sente que mudou alguma coisa? É engraçado que você perguntou, aproxima ou distancia nesse momento e tal? E aí eu já ia responder e você já deu a minha resposta, eu acho que aproxima. Eu acho que eu não tinha tanto call, tanto Zoom, tanta vídeo, tanta proximidade com as minhas agências como eu tenho hoje. A dinâmica é muito mais, apesar da distância presencial, a proximidade virtual, ela virou dominante. Porque, no fundo, é muito sobre agora, todo mundo está atento aos sinais que a gente está recebendo, aos códigos que a gente está recebendo e, de fato, trazendo novas soluções. Quando a gente olha historicamente, era mais fácil você chegar e fazer um briefing e esperar um planejamento completo. Então, você sentava, sabe aquela brincadeira que existia, os memes e os vídeos que a gente já viu? Chega o cliente, depois de ter feito um briefing, entra numa sala, entram 32 pessoas para fazer uma apresentação, são 39 slides de planejamento, 42 de criação, todo aquele processo tradicional, tem que encantar o cliente, etc. E tal. No modelo que a gente vive de mundo hoje, se você não aprovar a ideia agora, num tweet, em 130 caracteres, esquece, amanhã alguém já fez, já colocou de pé. Você perdeu o timing, o trem passou. Então, tem que ser muito mais próxima a relação e tem que ser muito menos burocrática. E então, antigamente, tinha muito essa questão, volta para a reunião, né? Aí você, de fato, não gostou do planejamento. Não, pessoal, eu acho que o caminho não é esse, eu acho que você tem que repensar o planejamento, eu acho que o caminho tem que vir mais para cá estrategicamente, etc e tal. Nos vemos de novo em 15 dias. Não, gente. Senta, constrói junto. Faz, de fato, o processo ficar mais rico. De novo, tem a responsabilidade do cliente também, né? Porque eu estou falando que, de fato, a agência precisa ser time, o cliente também precisa tratar como time. Eu não viro para o meu time direto e digo, não, tá errado, se vira e me traz uma nova solução. Eu digo, não, acho que talvez essa não seja melhor, vamos construir, vamos ver quais são as outras alternativas. O mesmo funciona aqui. Então, essa relação eu vejo cada vez mais próxima, cada vez mais relevante e eu acho cada vez mais colaborativa. Quem tiver, de fato, no modelo antigo, esperando que vai vir uma apresentação fantástica de um briefing que você fez há 45 dias atrás, amigo, você já perdeu, já passou o processo, você já perdeu o timing. Já era. Deixa eu perguntar uma coisa em cima disso, rapidinho, porque você acha, então, que faz sentido as in-houses cada vez mais? Porque, teoricamente, as agências estão cada vez mais dentro do cliente e elas são e os profissionais acabam sendo incorporados quando não são exclusivos daquele cliente, a chegar num ponto da empresa falar, cara, faz sentido eu ter uma estrutura aqui dentro, como vocês têm para algumas marcas e alguns negócios, né? Perfeito. A gente tem dentro de casa o Draftline, para quem não conhece, é uma agência in-house, ela é mais do que uma agência in-house, na verdade, hoje ela virou toda responsável por nossa estrutura de gerenciamento de dados, de connections e também de criação de conteúdo. Eu acho que é muito complementar. Eu não acho que essa é a solução. Sendo bem verdade, eu não acho que existe a solução. Eu acho que existe uma combinação de modelos. Porque eu acho que ter uma in-house te ajuda muito com dinamismo, velocidade, pulso. Mas eu acho que ter um time que não está in-house te ajuda com visão de mundo, outros olhares, outras referências, outros comportamentos, discussões ricas que vocês têm com outros clientes, te faz olhar para outro universo. Eu acho que um cuidado que a gente tem que ter cada vez mais é não ser autocentrado. É não olhar só para dentro do negócio e para a sua estratégia. Tem que olhar como isso se adequa ao mundo. E eu acho que grande parte das agências que não são in-house, que estão do lado de fora, é de fato trazer esse olhar. É de fato trazer um ponto de vista mais inovador, é trazer de fato provocações sobre o que o consumidor pede. É muito fácil quando você está dentro do negócio, você está 100% imbuído naquela história, a narrativa já ecoou para você, já funcionou, está comprado no projeto, você de fato perder um pouco dessa visão externa. E eu acho que as agências que hoje não são in-house têm o papel de fato provocar e dizer, super legal a estratégia de vocês,
super bacana esse caminho. Mas vocês já pararam para pensar que não é exatamente o que o consumidor está pedindo? Vocês já pararam para analisar que, às vezes, a tendência é outra? Então, eu não acho que in-house é a solução. Eu acho que ela tem um papel, e eu acho que as agências externas, vamos chamar assim, elas têm outro papel, elas são complementares. Inclusive, todas as minhas agências hoje trabalham 100% integradas com o Draftline. 100%. Então, por exemplo, o Draftline ele tem uma pauta semanal de oportunidades. Toda segunda-feira eles começam com oportunidades, o que é que está funcionando, muito do que eu falei de pulso. O que é que está funcionando, quais são as oportunidades, quais são os temas, como a gente aborda. Aquilo dali gera, de fato, uma riqueza gigantesca de discussões e temas possíveis para as nossas agências parceiras, que voltam com tudo que eles têm de profundidade de planejamento e de entendimento para construir soluções juntas aqui. E aí a nossa agência pode trazer novas formas de produção, a Draftline às vezes pode trazer uma forma mais ágil de produzir, porque aí tem menos processos e burocracias. Por isso que eu acho que é muito complementar. Então, para te resumir, não acho que in-house é a solução. Acho que é uma contribuição e uma colaboração. Boa. E fala para a gente agora um pouquinho como é que você vê e o que você espera do profissional de atendimento e negócios, né? Dentro desse cenário todo, nesse contexto todo que você colocou, de estar junto, de pensar junto, de desenvolver, de surpreender, de se antecipar. Como é que você conta um pouquinho para a gente como é que você define o papel desse profissional especial? Perfeito. Específico. Não é porque eu estou aqui não, vai parecer, mas eu sou apaixonado pelo profissional de atendimento. Tem algumas pessoas que estão aqui assistindo essa live que podem, de fato, reforçar esse ponto, porque, no fundo, eu acho que é papel do atendimento ser essa pessoa que consegue trazer a cultura desse universo para este universo. Quando você tem um atendimento que está 100% dentro da tua cultura, ele vai conseguir fazer com que a agência esteja inteira dentro daquela cultura. Ela vai conseguir fazer com que a agência inteira esteja trabalhando em prol de um único objetivo. Vai ser menos sobre eu preciso entregar isso. Cara, eu sou eu sou diretor de arte, essa é a minha entrega dentro do projeto. Eu sou produção, essa é a minha entrega dentro do projeto. Eu sou planejamento, essa é a minha entrega dentro do projeto. Eu acho que o atendimento tem muito esse papel de conseguir unir todas as pontas da agência em prol de um único objetivo, um único sonho grande, fazendo essa ponte com as empresas. Eu falo que é engraçado que muitas vezes eu falo mais com os meus atendimentos da agência do que com a minha família, do que com os meus amigos, do que com o meu namorado, porque é tão intensa essa relação, é tão próxima e é tanta troca que, de fato, é fundamental para a nossa relação. E eu acho que, muitas vezes, também é papel do atendimento trazer os recados duros e difíceis para a gente. Muitas vezes é difícil para alguém, sei lá, que às vezes está no planejamento ou na criação, tem menos a relação no dia a dia, de fazer as provocações necessárias. O atendimento que tem a intimidade e a relação direta com você pode dizer, desculpa, Lê, acho que está errado. Então, eu acho que o atendimento ele acaba sendo o grande guardião do ponto de vista do que a empresa quer conquistar e do ponto de vista de até onde a agência deve ir. Por isso que eu falo tanto, sou tão próximo, adoro, e no fundo crio relações que extrapolam o profissional e vão para o pessoal, porque ele, para mim, é o grande embaixador da cultura e das empresas dentro da agência. Show, super, obrigado pela parte que nos toca. A Cris pode falar, isso é verdade, eu só estou... Foi a primeira coisa que você me falou quando a gente se conheceu, aliás, né? Muito Isso bom. é muito interessante. Muito legal. A gente se conheceu com essas frases todas aí, então é muito legal mesmo saber que é consistente, que é de verdade, né? Graças a Deus. Eu acho que a Bianca está aqui, que merece mais ainda os louros. Eu não sei se eu vou falar o nome dela. Eu fui pegar um lenço. Eu fui pegar um lencinho agora, já volto. Bianca, você sabe, não preciso falar aqui, mas falaria na frente de todos, eu te amo, Cris, te amo, vocês te amo, vocês... Ale, queria explorar uma coisa com você. Aliás, duas coisas. Uma que apareceu aqui no chat.
que tem a ver com a união das grandes marcas, né? Acho que nunca visto, né, na história do mundo, né, marcas concorrentes se apoiando por uma causa maior. E teve uma conversa que a gente fez com uma pessoa que é da BBDO da China, e surgiu essa pergunta, né? Isso está acontecendo no mundo, as marcas estão se unindo em prol da sociedade, e quando tudo isso acabar, essa relação menos bélica, né? Ela se perpetua no teu ponto de vista? Como é que você vê essas parcerias que estão acontecendo hoje? Eu acho super relevante a tua pergunta. Inclusive, a gente está dentro de um projeto, o projeto Nós, que de fato é sobre a união de grandes empresas, inclusive grande parte delas concorrentes entre si no que tange ao mercado, em prol do pequeno varejo. Então, a gente tem, dentro dessa coalizão, Ambev, Heineken, Coca-Cola, PepsiCo, Aurora, Sadia, Molis, Nestlé, enfim, a gente tem várias empresas que nesse momento entenderam que... Tem uma frase que eu acho ótima, que é: a concorrência precisava dar espaço para coerência. No final das contas, a gente precisava, de fato, entregar para os nossos clientes que estão sofrendo. A gente, como empresa sólida, a gente, como empresa que tem um impacto desse tamanho, estamos falando aí de mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil inteiro, a gente tinha um papel de ajudar o pequeno varejista que vinha sofrendo. E eu acho, para responder a tua parte sobre o futuro, se a gente acha que as relações vão ser assim, eu acredito muito, e aí vou cair talvez no erro de falar um pouco do que eu vejo para o futuro, porque eu acho que ninguém sabe de nada do que vai vir pela frente, mas algo que já era uma tendência, se intensificou agora, é de fato a gente ter uma visão de colocar o propósito acima de tudo. E aí, quando eu digo isso, é sim das empresas, mas é das pessoas. Se a gente pegar pesquisas agora que mostram o comportamento dentro da pandemia, tem um dado que é super relevante que mostra 83% das pessoas hoje estão analisando qual é o comportamento das empresas e marcas que eles consomem frente ao Covid. 65% das pessoas já trocaram de um produto especificamente que eles consumiam por achar que aquele produto estava fazendo um bom trabalho dentro da pandemia. 32% disseram: eu não vou mais consumir esse produto porque eu não compartilho dos valores que essa empresa tem, não compartilho com o que ela está fazendo agora. Então, eu acho que o propósito ele vai também para o consumo. As pessoas estão cada vez mais pensando, tá, mas como é a cadeia de valor dessa empresa? Como é que ela está, de fato, tratando os seus fornecedores? Como é a mão de obra dela? Como as pessoas estão sendo valorizadas? O que ela está fazendo de impacto positivo no mundo? Esse produto, de fato, é sustentável, não é sustentável? Ela está tirando carbono, ela está gerando crédito de carbono? Ela está, de fato, retirando os recursos naturais? Ela está devolvendo algo? Eu acho que o propósito vai muito para consumo também. Então, naturalmente, as empresas vão ter que se adaptar a isso. Ou você, de fato, age de acordo com o que a sociedade demanda de você, ou então não vai funcionar. Então, eu acho que sim, a relação vai ser menos bélica, mas não vamos nos enganar. A concorrência continuará existindo, as empresas continuarão querendo gerar valor, resultado para o negócio, isso é indiscutível. Mas eu acho que isso é, inclusive, positivo para a sociedade, desde que não seja feito de forma danosa. Desde que seja feito de forma transparente. Porque, no fundo, a concorrência ajuda, inclusive, a ter mais opções para o consumidor, preços mais justos, uma forma cada vez mais clara de apresentar os seus produtos. Então, a concorrência, ela é saudável para as empresas e para a sociedade. Então, é importante que ela se mantenha. Mas eu acho que cada vez mais, sempre que houver a necessidade de colocar o consumidor, o ecossistema, a sociedade em primeiro plano, eu acho que vai ser feito. Então, até eu trouxe um pouco o ponto do projeto Nós, que é o que a gente está vivendo agora em prol do pequeno varejista, mas a gente tem, por exemplo, o projeto Reciclar, que é um projeto que a gente várias empresas também se uniram, inclusive a gente, Coca-Cola, em prol
de desenvolver um melhor processo e melhores soluções para a economia circular. Porque a gente sabe que a gente sozinho não vai conseguir. Então, o ponto da colaboração vai ser fundamental. Quando a gente olha as nossas iniciativas, o álcool em gel, os hospitais, as máscaras, o pão, que agora a gente está fazendo, a gente está pegando a nossa cevada, o nosso molde, a gente está transformando em pão. Tudo isso só foi possível porque a gente encontrou uma cadeia de parceiros e colaboradores, porque sozinho a gente não teria a solução. É um fato. Então, acho que a colaboração é mais uma dessas palavras-chave do futuro, colocando sempre o propósito acima de tudo. Vai ser menos bélica assim a relação. Legal. Cris, eu acho que teu som não está saindo de novo. Acho que voltou a desconectar. A Cris está com o fone fechado. PC, você pode fazer a pergunta do Henrique Máximo enquanto a Cris retoma. Ah, voltou. Cris? Não, ainda não, Cris. Não, pega PC. Eu vou fazer a pergunta, então. Então, eu vou aproveitar enquanto a Cris se reconecta, fazer mais uma pergunta do chat aqui, pelo Henrique Máximo. Com relação à inovação não ser originada por um setor específico, significa que existe uma comunicação, interação entre todos os setores? Gostaria de saber como se dá essa comunicação dentro da empresa e de modo global também, se existir. Esse é um excelente ponto, uma excelente pergunta. Porque, de fato, não é um processo tão fácil você conseguir desenvolver essa integração entre tantas diferentes áreas. Mas, para trazer o próprio exemplo que a gente falou aqui do Carnaval, onde a gente transformou o lixo em lixeiras, era um time multifuncional gigantesco. A gente tinha 2 reuniões por semana, onde a gente colocava time do marketing, agência, as nossas agências de comunicação e de publicidade, agência de PR, time de relações corporativas, time de PR interno, time de insights, produtora, enfim, eram reuniões multifuncionais gigantescas como uma forma da gente conseguir gerar mais velocidade, mais integração e fazer com que aquela ideia de fato funcionasse. Então, é muito legal de ver que, inclusive, a gente hoje reconhece muito internamente como Ambev, o nosso time inteiro, a gente reconhece muito as iniciativas do time de supply, do time de relações corporativas, e não apenas uma ideia de que o marketing teve uma ideia, ele de fato colocou de pé e executou, porque, como eu falei, não é assim que funciona. Então, é fundamental esse fluxo de comunicação entre os times. Eu acho que o que facilitou muito é que, de fato, a gente tem uma área hoje institucional dentro da Ambev que consegue fazer essas pontes. Então, se surge uma ideia para o nosso negócio, a ideia pode chegar até nós e é nosso papel conseguir fazer toda essa conexão entre todas as pontes da nossa companhia. Não existe chegar à ideia e dizer, tá bom, tá ótimo, daqui para frente a gente toca. De forma alguma. É, de fato, sobre trazer mais players para o negócio, garantir mais integração e mais sinergia entre todas as áreas. Isso é fundamental para o sucesso. Inclusive, cada vez mais a gente entender que o resultado é o resultado todo e não o resultado individual. Eu posso dar vários exemplos, mas, por exemplo, das máscaras, foi um projeto que uma agência parceira trouxe, chegou por mim, e eu naquele momento disse, com todos esses projetos que eu estou executando, eu agora não consigo colocar nem dentro do meu time. Um diretor de marketing parceiro fez, eu abraço, eu te ajudo nessa. Que legal. Passei a bola adiante. Foi um projeto que ele tocou inteiro, do começo ao fim como dono. Porque, no fundo, não é sobre eu tocar o projeto, não é sobre ele tocar o projeto, não é sobre ser marketing, é sobre o resultado da companhia. Exatamente. Legal. Mais alguma pergunta do chat aí, PC? Não. Eu vou fazer a minha. Faz, Cris. Tava esperando. Não, a minha é meio... Eu tô adorando fazer essa pergunta, eu tô até repetindo ela, é a segunda vez que eu uso, porque um cliente nosso colocou numa reunião e a gente tem adorado essa analogia, né? Então, o que ela fala é
que o safety car está na pista e tudo se embaralha, né? Então a gente está começando a discutir marcas que antes a gente nem imaginava e que hoje, até por essa possibilidade de construção de reputação, né, de uma maneira diferente, né? Ela está entregando para a sociedade, eu estou conhecendo essas marcas, ela começa a se destacar. Como é que você vê isso também, sobre o ponto de vista da concorrência? As coisas começam a ficar parecidas, né? Eu queria te ouvir em relação a essa analogia, porque eu acho que é uma analogia que hoje possibilita projetos como nós, mas que depois a gente vai encontrar um mercado completamente diferente. Total. Ó, eu vou te dizer que, de fato, com tudo que a gente tem em redes sociais, todo mundo tem a oportunidade de cada vez mais estar se construindo, tem a oportunidade que tem voz, tem a oportunidade que tem espaço para construir a sua imagem, né? Diferente do passado. No passado, as grandes empresas quase que detinham o poder da fala, porque era sobre ter um grande poder de comunicação para a grande massa, era para usar a televisão aberta, era usar o rádio, e hoje em dia com as redes sociais você consegue de fato atingir o consumidor, basicamente com um post super simples, consegue estar próximo e passar a tua mensagem. Então sim, tem uma efusão de marcas se construindo e sendo percebidas pelo consumidor diferente do passado. E o consumidor está aberto a isso. Se eu for fazer um paralelo, Ambev no passado não era uma marca que de fato estava presente na vida dos consumidores. A marca presente na vida dos consumidores era Brahma, Skol, Bud, Stella, Colorado. Era sobre as marcas. A gente vem cada vez mais se posicionando com a Ambev por uma demanda da sociedade que vem cada vez buscando saber mais sobre os produtos que ela consome, quem está por trás. Esse é um pouco do papel do Além dos Rótulos, que é a provocação que você fez no começo, Cris, que Além dos Rótulos é um convite para as pessoas conhecerem quem é essa empresa, essa corporação que está por trás dos rótulos que todos conhecem. Brahma, Budweiser, Stella, Colorado. Então as pessoas estão querendo cada vez mais conhecer sobre essas marcas. E, de fato, como todas elas querem se construir, existe sim uma certa pasteurização na comunicação, que é um pouco do que você falou, de ficar todo mundo relativamente meio próximo. E aí, para mim, o grande ponto é: tomem riscos. E aí vai bater em outro ponto teu. Cara, haters gonna hate. Tome riscos, você não vai acertar sempre. E sim, em vários momentos você vai ter pessoas que vão ir contra a tua ideia e contra o teu propósito. Mas, de fato, se você acredita naquilo, e se você quer construir uma relação mais profunda, tome riscos, vá além. Se você ficar dentro do território seguro, você vai ser mais uma marca pasteurizada e que não agrega tanto para as pessoas. Acho que o case, por exemplo, para sair um pouco do meu universo, não ficar falando tanto sobre Ambev, mas o case da Nike com Copernic, para mim, ele é um puta case de referência. A Nike tem, de fato, um propósito muito claro. Ela aproveitou aquela oportunidade e se posicionou em defesa dele. Ela teve uma enxurrada de reações negativas contra o negócio, as pessoas queimando tênis, postando, compartilhando, mas no fundo o que a gente vê o valor dela estava ali muito claro. Se aquela pessoa que está queimando o tênis, está queimando porque não compartilha do valor dela, em algum momento ela já deixaria de ser cliente da Nike anyway. Então, o que a Nike conseguiu fazer naquele momento foi se aproximar e ter muito mais verdade, uma relação muito mais profunda com os seus consumidores reais. E isso é tão verdadeiro que o volume de vendas dela aumentou no período. Mesmo com todas as vendas contra. E é lógico que ela não fez isso pensando no resultado de vendas, no resultado de negócio, no resultado de volume. Ela fez literalmente como construção de imagem, de propósito, de pertencimento. E, de fato, o resultado veio. Então, eu acho que se você ficar playing safe, você, de fato, não vai conseguir aparecer. Então, tem que tomar riscos. Outro exemplo que eu posso dar, agora voltando para o meu universo, agora com todos os protestos contra o racismo, a gente sabia que a gente precisava se posicionar como Ambev. Era um fato. A gente tem uma política muito clara de autenticidade e diversidade. A gente precisava se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, a gente se questionava, mas a gente ainda não tem todas as iniciativas prontas, a gente precisa entregar mais para o mundo. Então, tá bom, então por que não assumir isso? E o nosso posicionamento foi, de fato, falar que a gente tinha muita mudança a fazer.
mas não se calar era uma delas. Então a gente se posicionou e a gente assumiu um compromisso, dizendo, nos próximos 30 dias, a gente vai formar um comitê, a gente vai entender quais são as adesivas e a gente devolve para vocês. A gente poderia ter tentado ficar ali playing safe, não aparecer, não ser polêmico, não gerar grandes retalias, mas no final das contas é o nosso valor, é algo que a gente acredita, a gente precisa de posicionar. Acho que foi o que aconteceu nesse domingo também, né, Ale, quando alguém posta Ambev, poderia, por favor, também criar um logo para Orgulho Hétero? Oi, Rodrigo, não podemos, abraços, né? Acho que é esse tipo de posicionamento que você está falando. Né? É muito bom. Eu acho que é um excelente exemplo. Não podemos. Porque, no fundo, é fato que a gente teve bastante retalia nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente defendeu qual é o nosso valor e o que a gente acredita. O que é engraçado só é que é o seguinte, essa resposta, ela não foi só isso. A gente falou, não podemos, abraços, e a gente explicou, a gente não pode, por quê? Porque é levar orgulho, é uma forma de você lutar contra uma opressão sistemática. A gente deu um contexto, e o hétero, na verdade, ele não tem essa necessidade de ir contra uma cultura, por isso não há necessidade da reafirmação. Só que, naturalmente, o que ecoa e o que as pessoas gostam é a polêmica. É lógico. Mas o grande ponto é, sim, esse é o nosso posicionamento, isso é o que a gente acredita, a gente precisa se posicionar. Muito bom. Ale, está sendo uma delícia falar com você. A gente está chegando perto aqui do final. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta pendurada aqui. A turma está agradecendo. Henrique fala obrigado. Além dessas diversas ações, a Ambev se posicionou de maneira muito humana quanto ao público LGBTQI+, também de inserção do público preto na empresa. Para essas ações existem comitês e como eles são criados. Acho que a gente passou por um pouco, a não ser que você queira falar mais um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu acho que sobre a causa no público preto foi interessante para a gente, porque como eu falei, a gente já tinha comitês internos de diversidade, a gente faz uns trocadilhos com as cervejas, então a gente tem o Lager, o Weiss e o Bock. O Lager essencialmente, ele não é tão cartesiano assim, tá? Mas para tentar traduzir para vocês, de fato, o Lager é sobre o universo LGBT, QIA+, o Weiss é sobre o papel da mulher, é sobre a representatividade feminina, o Bock é sobre a representatividade preta, e a gente tem discussões que a gente traz os pontos de vista do comitê para mudar as nossas políticas internas. Mas no caso agora especificamente, como a gente falou, a gente achava que a gente ainda não estava 100% resolvido. Então a gente somou a esse comitê interno um comitê externo. A gente vai divulgar logo mais todas as pessoas que fazem parte dele, porque, de novo, é muito bom você trazer outros olhares e outros pontos de vista para dentro do teu negócio. Você não ser autocentrado, não achar que a sua solução é uma solução para o mundo. Então, sim, a gente tem comitês internos, mas é muito bom ter externo. Para sustentabilidade, por exemplo, a gente também tem um comitê interno, se reúne uma vez por mês para discutir todos os pontos, as pautas, as agendas, novas iniciativas, o que de fato é mais sobre comunicação, o que de fato é sobre desenvolver mais essência e impacto. Mas a gente também tem um comitê externo que auxilia a gente. Diz, olha, isso eu acho super legal, gente, mas na boa, vocês precisam fazer muito mais, gente. Olha o tamanho de vocês. E aqui vocês precisam melhorar. Não, aqui está no ponto perfeito da curva, é só sobre intensificar. Então, é muito importante ter pessoas externas que ajudam a construir o teu posicionamento. Muito obrigada. Gente, eu estou aqui achando tudo o máximo. Obrigada, de verdade. Matheus, aí do Neurônio, espero que você tenha um material aí fantástico para compartilhar com a SPM. Não sei se você quer colocar alguma pergunta aqui para a gente, mas a gente está encerrando. De novo, super obrigada pelo seu tempo, por essa gentileza, esse espaço que você abriu para a gente. Espero que a gente transforme esse material aqui num podcast, com certeza vai virar um vídeo, então vamos compartilhar, porque eu acho que o mercado está precisando desse olhar positivo, desse olhar otimista, então super obrigada.
PC quer fazer o seu Não, encerramento? eu queria te agradecer muito, assim, acho que você se abriu, você falou de uma maneira, assim, super clara o que você pensa, o que você faz, só posso agradecer e torcer para que as coisas continuem dando certo, que você consiga seguir nessa tua jornada em cima do teu propósito. Te desejo toda a sorte e felicidade. Pessoal, eu que agradeço. Além de um prazer ter sido esse bate-papo, é engraçado que estamos completando aí quase 2 horas, né? Porque a gente entrou no comecinho ali. E parece que passou em 30, 40 minutos, como se fosse um bate-papo entre mim. Que bom! Foi um prazer, mas foi também uma honra estar batendo esse papo com vocês. Agradeço a todos aqui. Espero ter contribuído, espero ter de fato agregado. E o que precisarem, sempre contem com a gente, contem comigo. Se tiverem mais dúvidas, podem passar depois. Cris, Tita, pode pensar como conectar. Estou disposto a, de fato, responder e ajudar cada vez mais. Então, contem com a gente, gente. Muito obrigado.